por essa noite, pelo dia que nós passamos, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Quero te agradecer porque o Senhor continua olhando para nós com um olhar de misericórdia, mesmo em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas e os nossos erros. Senhor, que nessa noite o Senhor venha nos ensinar mais a respeito da Tua vontade, dos Teus propósitos para as nossas vidas, que nós possamos estar com os ouvidos atentos para entender a Tua palavra e não simplesmente ouvir, mas também praticar, Pai, sendo direcionado, guardado e guiado pela Tua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos no Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, voltando, a gente aprendeu já sobre o porquê nós estamos aqui nesse mundo e identificamos os 5 propósitos de Deus na nossa vida através do grande mandamento e da grande comissão. A aula passada, nós entramos no primeiro propósito da nossa vida, que é a adoração. Nós somos planejados para agradar a Deus. Inclusive, hoje, nós estamos no dia 13, do nosso devocional, Uma Vida com Propósito. E no dia 13 fala de que forma eu posso agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus. E hoje a palavra ela traz já o início do grande mandamento. A forma que nós podemos agradar, a forma que nós podemos adorar a Deus, uma forma que a nossa adoração ela agrade a Deus, é que a gente possa adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, nós precisamos adorar a Deus com tudo que nós temos, com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma adoração a Deus. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus. A adoração ela é mais do que apenas um momento na presença de Deus. É mais do que apenas você ir ao culto ou você ter um momento de cânticos, de louvores durante o culto. A adoração é um estilo de vida. Nós vivemos para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus e com todas as áreas da nossa vida. Nós adoramos a Deus no nosso trabalho, nós adoramos a Deus quando nós levantamos de manhã, nós adoramos a Deus quando nós fazemos uma refeição, nós adoramos a Deus quando nós estamos brincando com os nossos filhos, nós adoramos a Deus quando nós estamos, quando a gente sai para passear com a nossa esposa. Então, todas as nossas ações precisam ser ações de adoração a Deus, E hoje a palavra ela falou muito forte comigo nesse sentido, E que tudo que a gente possa fazer seja feito de forma intencional. Muitas vezes nós estamos no culto e nós verbalizamos algumas palavras de adoração ao Senhor. Nós verbalizamos algumas palavras de adoração ao Senhor. E muitas vezes a gente verbaliza de uma forma que não é intencional, porque a gente acostuma a repetir sempre as mesmas palavras. A gente costuma repetir as mesmas palavras. Então, assim, a gente precisa entender que nós não podemos apenas ficar repetindo palavras, sem ser intencional. Às vezes está o louvor lá e você fala glória a Deus, aleluia, mas você faz isso de uma forma mecânica. Não é isso que Deus ele quer de nós. Ele quer realmente que a gente adore Ele com intencionalidade, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Deus ele fez o homem para ser criativo, Uma das características que o homem tem, que é semelhante a Deus, é a criatividade. Deus ele deu criatividade ao homem. E então Deus nós agradamos a Deus quando nós somos criativos também na nossa adoração, Quando nós falamos como o salmista, que falava palavras bonitas de adoração ao Senhor. Então nós podemos ser criativos. Não precisamos ficar repetindo sempre as mesmas palavras, Nós podemos dizer, Senhor, eu te amo. Jesus, você é lindo. Senhor, como é bom estar na sua presença, Senhor. Senhor, eu te amo muito. Então, que a gente possa ser intencional, que nós podemos adorar de forma intencional. A gente possa fazer isso. Não apenas repetir
palavras, né? E também fala da questão a gente precisa se preocupar com as palavras que a gente fala, né? Até mesmo quando nós estamos cantando um cântico de adoração ao Senhor, nós precisamos cantar entendendo aquilo que nós estamos cantando, né? Hoje até mandei um cântico para que a gente pudesse exercitar, né, essa intencionalidade, né? Que a gente pudesse adorar entendendo aquilo que nós estamos cantando, né? Não apenas falando palavras ali, né, sem entendimento, né? E que a gente também possa discernir aquilo que o louvor, né, a mensagem que o louvor ele quer expressar. Muitas vezes, eu quero dizer para você que nem sempre o louvor não espera que o louvor ele seja, que as músicas sejam teologicamente corretas, né? Os salmos eles não são teologicamente corretos. Por quê? Porque os louvores eles são a expressão do sentimento do homem para Deus, né? E quando nós expressamos o nosso sentimento para Deus, nem sempre é teologicamente correto, né? Mas que nós possamos fazer isso de forma intencional, com entendimento, né? Com entendimento. Também a preocupação com as palavras de adoração. Eu vejo muito assim, às vezes que me incomoda bastante, eu vou desabafar um pouquinho com vocês. O que me incomoda bastante às vezes as pessoas estão gritando lá a palavra aleluia, mas daí ela não quer repetir aleluia, 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 aleluia. Daí ela fala aleluias. A palavra aleluias, ela não existe, né? Porque a palavra aleluia, ela é singular, né? Por que ela é singular? Porque a palavra aleluia, ela é a junção de duas palavras. Alelo, que significa louvor e adoração, e o ia, que significa Yahvé, o Senhor. Quando nós tentamos colocar essa palavra no plural, acrescentando um S, nós estamos colocando um S no Senhor. Então, daí o louvor será aos senhores, né? Quando fala do Senhor, Yahvé, é Deus, aos deuses, entendeu? Então, vamos procurar entender, né, o significado da palavra. Então, a gente muda, quando a gente tem essa intenção de colocar no plural, a gente muda o significado da palavra. Que a gente está adorando, né? É mais pesado. E quando eu também ouço, às vezes, as pessoas falarem aleluia. A palavra aleluia, ao contrário de aleluias, ela existe, né? Aleluia é com R, né? Não com H, porque a palavra aleluia no original é com H. Ela é de origem hebraica. E, na realidade, as vogais elas não existem, elas são colocadas para que a gente possa pronunciar hoje, porque no hebraico não existia vogais. Então, o que acontece? Quando coloca a fonética do R, ao invés de você falar louvar, você vai estar falando blasfemar. Entendeu? E você muda totalmente o significado da palavra. Então, a gente precisa... Lógico que se você já fez isso, você fez com uma intenção boa. Mas que a gente, quando eu falo da questão da intencionalidade, que a gente possa buscar o entendimento na palavra, né? Sobre como, né, adorar ao Senhor, né? Então, já que vai falar aleluia, então vamos falar aleluia, 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 né? Não aleluias. Mas que a gente possa também ser um pouco mais criativo, né? Que a gente possa verbalizar palavras do nosso coração mesmo, né? Da nossa alma mesmo, né? O interessante é que Jesus ele fala que existem duas maneiras de agradar a Deus através da adoração. Adorando em espírito e em verdade. Quando a samaritana ela questiona Jesus sobre o lugar e sobre como adorar, a samaritana que está ali no poço, Jesus ele fala assim: chegará o tempo, e esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando ele fala da questão do espírito, ele fala de você se conectar com Deus através da adoração, né? Porque ele não está falando do espírito de Deus quando ele fala de adorar o espírito, ele está falando do espírito do homem, né? Até eu mandei lá em minuto, porque se trata do espírito do homem, né?
E o espírito do homem, ele clama pela presença de Deus. Então, quando a gente entra num ambiente de adoração, o nosso espírito, ele clama pela presença de Deus. Ele reage à glória de Deus, ele reage à presença de Deus. Então, nós precisamos reagir com o nosso espírito à presença de Deus. E quando ele fala em verdade, ele fala em entendimento, com conhecimento. Como que nós adoramos o Senhor? Buscando conhecê-lo, lendo a palavra, conhecendo Jesus. Deus, ele fez o homem para viver um relacionamento com ele. Então, nós precisamos viver um relacionamento com o Senhor. E existem duas maneiras de a gente viver esse relacionamento com o Senhor. Através de buscar conhecê-lo através da palavra e através da oração. Né? Então, quando ele fala assim, adoração em espírito e em verdade, que seja uma adoração verdadeira de quem conhece o Deus que está adorando. Tem como você adorar um Deus que você não conhece? Não tem como. Tem como você amar a Deus, amar Jesus, se você não conhece Jesus? Não tem como. Nós só vamos amar Jesus, amar a Deus, se nós conhecemos a Deus, se a gente buscar conhecer a Deus. Se a gente estudar, se a gente ler a palavra de Deus, buscar, eu quero conhecer o Senhor, eu vou ler os evangelhos, eu vou ali conhecer Jesus através do evangelho. Se eu tiver tempo de oração com Ele, tempo de relacionamento com Ele, assim nós iremos conhecer a Deus. Assim nós estaremos adorando Ele em verdade. A samaritana fala para Jesus, por acaso você é maior do que o seu pai que fez esse poço? Ela está falando de Jacó, entendeu? Será que você é maior do que Jacó que fez esse poço? Ela não conhecia Jesus. Entendeu? Ela não conhecia Jesus. Entendeu? Então, assim, para que a gente possa adorar, a gente precisa conhecer Jesus. E depois ela conheceu Jesus. Né? Depois de tudo aquilo que ela viveu ali, com a experiência que ela teve com Jesus, ela conheceu Jesus. E a partir daí ela começou a adorar o Senhor. Então, nós só podemos adorar o Senhor se a gente conhecer o Senhor. Na aula de hoje, nós iremos entrar no segundo propósito. O segundo propósito que o livro apresenta é a comunhão. Chamados para fazer parte da família de Deus. Deus, ele fez você para fazer parte da família dele. Então, ele nos fez para fazer parte da família dele. Efésios 2,19 fala assim, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus, ele fez você para pertencer à família dele. Deus, ele nos fez para pertencer à família dele. Efésios 1,5 fala, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E quem é a família de Deus? A família de Deus é a igreja. A igreja é a família de Deus. Quando nós fazemos parte da igreja de Cristo, nós nos tornamos parte da família de Deus. A família de Deus é a igreja. E como toda família, né, a família tem os seus problemas. Né? A família de Deus, ela é constituída por Deus, né, e por homens. E nós, como homens, ainda somos falhos. Né? Que o próprio livro fala, né? Ele mostra que nós estamos aqui, que a vida aqui nesse mundo é um teste, a vida aqui é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui para que, de glória em glória, nós possamos nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Né? Que de glória em glória nós possamos nos transformar a imagem e a semelhança de Jesus. Então nós estamos nesse mundo para ser moldado por Deus. Então toda a igreja vai ter problema. Né? A igreja Nações em Cristo, ela terá problema. Hoje vocês já estão integrados, vocês já fazem parte, né? Vocês já são membro desse corpo. E todo corpo, ele vai ter problema, né? Ele vai ter problema. Assim como o nunca disse. Fala mais alto, cara.
Eu acredito que não tem ninguém que nunca tenha ficado doente, nunca pegou uma gripe, nunca atacou uma rinite. Então, assim, o problema ele dá em alguns membros, com alguns membros, às vezes com todos, porque quando são problemas coletivos voltados à administração, enfim. Mas é impossível a gente falar de um corpo onde é um mecanismo vivo, né, e dizer não vai ter problema, né? Então, assim, é legal a gente frisar muito bem isso, pelo fato de que as pessoas se convertam pelo motivo certo, para que quando o membro desse corpo tiver problema, eles olham para quem criou o corpo, né? E não para esses membros aí que estão... E essa parte que eu quero entrar agora, Isso. porque primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 17, a parte B, a segunda parte desse versículo, fala: amem os irmãos. Amem os irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Essa é a vida ministerial, é o serviço. Nós devemos amar uns aos outros. Então nós precisamos olhar o nosso irmão com um olhar de graça, um olhar de misericórdia, né? Então, assim, se o nosso irmão ele falhar no processo, precisamos, ao invés de crucificá-lo, ao invés de a gente precisa ajudá-lo, né? Se o nosso irmão pecou, se o nosso irmão desviou, nós precisamos olhar para ele com um olhar de misericórdia. Da mesma forma que Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Porque Jesus ele morreu na cruz por nós. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele morreu na cruz por cada um de nós. Então que nós possamos olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia. Vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. É difícil. O interessante é que Deus, ele não chama você para gostar. A Bíblia não fala assim, o mandamento não é gostar do seu irmão, é amar. Sabe por quê? Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Você decide amá-lo. Deus, ele não chama você para gostar. Nós gostamos de alguém quando nós temos algo em comum com ele. Vou dar um exemplo para você. Se você está numa fila de um banco e você é corintiano, corintiano aí, e você na sua frente está um outro rapaz lá que é corintiano, e como você tem algo em comum com ele, vai gerar ali uma conexão. Você vai gostar dele. Por quê? Porque ele é corintiano. Então porque você tem algo em comum com ele. Vai ser fácil você conversar com ele. Você vai gerar uma empatia, né? Agora eu vou falar para você. Se você é corintiano e o cara que está na sua frente lá é um palmeirense, né? Assim, eu vou dizer para aqueles que são fanáticos em futebol, né? Ele já não vai olhar com bons olhos para aquele rapaz que está na frente. Não sabe nem escolher time. Não sabe nem escolher time, né? Pô, palmeirense? Sacanagem, hein? Eu sou São Paulino, tá, irmão? Eu não sou nem corintiano nem palmeirense. O pastor Everton é palmeirense. Eu não gosto muito de palmeirense, não. É brincadeira. Mas eu decidi te amar, irmão. Mesmo você sendo corintiano, você sendo palmeirense, você sendo flamenguista, eu decidi amar você. Então vai ter pessoas na igreja, na família, que você não vai ter uma empatia com ela. Mas mesmo assim você vai amá-la. Entendeu? Você vai amá-la, porque você decidiu amar ela. Então, amar é uma decisão. De obediência. De obediência. Você vai ser obediente quando você vai estar amando. Então, assim, diante dessa concepção, agora, o que significa igreja para você? Não precisa responder, mas faça uma reflexão. O que é igreja? Nós entendemos aqui que a igreja é a família de Deus. E a família de Deus é como a sua família aí, né? Você tem pais, tem uma mãe, você tem filhos, né? E você tem irmão, né? Então, assim, às vezes você também, seu irmão, ele é às vezes ele é muito diferente de você. Mas mesmo assim, quando ele estiver enfermo ali, mesmo ele sendo diferente de você, gostando de coisas diferentes de você ama ele. Se ele passar por alguma enfermidade ali, você vai ajudar a tratar dele, né? Isso eu estou falando numa família saudável, tá, irmãos?
Então, numa família saudável, nossa, uma enfermidade na família. Uma família saudável também vai ter enfermidade em algum momento. Mas nós vamos tratar para que volte a estar saudável novamente, né? E assim que é também a igreja. A igreja tem que ser dessa maneira, né? Deus, ele constituiu, Deus, ele criou apenas duas instituições, a família e a igreja. Ele criou essas duas instituições, a família e a igreja. E a igreja é a nossa família espiritual. Então nós precisamos, por isso que Satanás, o inimigo, o que ele quer destruir? Ele quer destruir a sua família biológica e a sua família espiritual. Então, quando nós entendemos igreja como família, nós entendemos que a graça de Deus e a misericórdia de Deus, ela precisa estar em cada um de nós. Um autor de um livro, Felipe Yancey, ele fala assim que a graça é gratuita para pessoas que não merecem. E eu sou uma dessas pessoas. A graça, ela é gratuita, ela é favor imerecido a pessoas que não merecem. Entendeu? Então nós não devemos fazer o bem porque a pessoa merece. Nós devemos buscar a fazer o bem às pessoas porque nós amamos. Porque nós decidimos amá-las. E decidimos, o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então nós decidimos amar o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos. Então nós precisamos querer o bem do nosso irmão. E estar disposto a fazer aquilo que Jesus ele fez por nós. Forte, né? Isso é muito forte. Estar disposto a fazer aquilo que Jesus fez por nós. E se for necessário, né? Morrer na cruz, derramar o sangue. É pelo nosso irmão. Mas quando nós temos o entendimento que a nossa vida aqui é uma atribuição temporária, fica mais fácil de entender isso. Porque aqui é apenas um teste. Nós estamos sendo preparados para alcançar a estatura de um varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse processo para alcançar a estatura de um varão perfeito. O Rick Warren, que é o autor do livro, ele escreveu um livro também que chama Uma Igreja com Propósito. E nesse livro de Uma Igreja com Propósito, ele fala que existem 3 tipos de igreja, né? O FFF, 3 tipos de igreja. A igreja fábrica. O que é a igreja fábrica? É a igreja que apenas reproduz. É aquela igreja que está há 30 anos da mesma forma, né? As pessoas se reúnem, né? Todo domingo lá no culto, existe uma liturgia, e há 30 anos a liturgia é da mesma maneira, né? E os membros adoram da mesma forma. Eles apenas reproduzem, né? E depois eles voltam para sua casa e segue a vida. Domingo novamente, eles se reúnem novamente. Essa é uma igreja fábrica. É uma igreja que apenas reproduz, né? É uma igreja que não há pertencimento, né? Você só se reúne em momentos específicos, né? É uma igreja religiosa, né? Que é uma igreja apenas religiosa, né? Que é a igreja fábrica. A segunda igreja é a igreja festa, né? A igreja festiva. É aquela igreja que os membros se reúnem lá no domingo para festejar, para dançar, para pular, para cantar, para virar piroleta, né? Eles fazem festa, né? Existem shows gospels, né? Essa é a igreja festa, que se reúne para festejar. Ela chega no culto e fala: nossa, aquele pastor pregou uma palavra linda, maravilhosa, né? É uma igreja que vai para festejar. Ela vai para dançar, para pular, ela vai para buscar, né? Se divertir, né? E a terceira família, a terceira igreja, que é a igreja família. A igreja família é uma igreja que se preocupa com o discipulado, né?
É uma igreja que tem lá a casa do pão, né? Para que exista comunhão, né? Para que as pessoas se reúnam lá para aprender mais da palavra, para que tenha aquele momento de comunhão junto, né? Para que esteja junto na casa. É uma igreja que tem discipulado, né? É uma igreja que se preocupa com a integração dos membros, né? É uma igreja que procura a trazer o entendimento, né? Aos membros, né? Essa é a igreja família. A família confronta, né? É muito mais fácil você dizer algo que não vai agradar para sua família. Quando nós estamos no trabalho, ou quando a gente está conhecendo uma pessoa, tem algumas coisas que você não gosta, mas você não está disposto a falar. Por quê? Porque você tem alguns receios. E quando é família, isso já muda, né? Você conhece a pessoa, você já tem uma intimidade, você não fala aquilo para ofender, mas você quer ver a evolução daquela pessoa. Então, uma igreja família, ela não vai ter uma pregação voltada para agradar você o tempo todo. Ela vai te confrontar. A pregação, ela vai ser a palavra. E se a palavra tiver que te confrontar, vai ser uma palavra de confronto. A maioria das vezes é de confronto. Né? É de confronto, é de exaltação, né? Direcionar, né? Vocês dão entortadas. A preocupação do pregador, do pastor, não é te agradar, né? É confrontar o seu erro, né? É moldar você, é transformar você, né? E a preocupação é essa, é do discipulado, né? É do caminhar junto, é de estar junto. Essa que é a preocupação. Nós precisamos caminhar junto. Até porque é amadureça. Né? Porque tem algumas igrejas que acabam falando do que você tem para receber estando com Deus. E aí você fica naquela ilusão de que, a partir do momento que você estiver caminhando com Deus, assim como o pastor falou no domingo de manhã, por isso que ele tem repetido esse sermão à noite, você começa a caminhar em busca daquilo que Deus vai te oferecer. E aí, quando chega num momento de confronto, onde você vai ter que abrir mão de algo, você fala, não, Deus, eu não quero, porque não é conveniente. Porque até então, você estava ouvindo a palavra que, tudo certo, eu vou ganhar. Quando você tem que abrir mãos, né, subtrair algo do teu ser, algo que, de repente, você está acostumado a 20, 30, 40 anos ser, e Deus fala assim, isso é errado, você fala, não, eu não estou disposto. Né? Então, assim, que esses confrontos levem todos nós, todos os dias que nós ouvimos a palavra, quando a gente for ler a Bíblia, a entender que eles são para que nós venhamos a amadurecer. Né? E não dá para nós sermos cristãos onde nós, aquele termo que todo mundo fala, ficar no leitinho, né? Você não está disposto a suar, né? Porque quando você vai comer uma feijoada, você já está um pouco mais ali no... Então, assim, que a gente esteja disposto a desenvolver essa maturidade, entendendo que Deus é aquele que exige de nós, né? Que nós sejamos santos, que nós sejamos retos, que a gente esteja disposto a abrir mão em favor das pessoas que nós não conhecemos, que a gente esteja disposto, muitas vezes, a dizer sim quando o nosso eu queria dizer não, né? Porque é isso que a Bíblia diz, né? Será que se fossem perguntar, né, para uma pessoa, muitas vezes, que está ali na lida, é realmente aqui que você gostaria de estar? Né? Eu lembro que quando a gente começou o propósito, né, que foram quase 2 anos para ir para a África, as pessoas falavam, nossa, vocês são corajosos. E aí a gente falava, não, nós não somos corajosos, nós somos obedientes, porque Deus disse, vai, a vontade de Deus prevalecendo sobre a nossa. E aí quando você entrega totalmente a tua vida para o Senhor, num primeiro momento pode ser que você não era algo que soava agradável aos seus ouvidos, né? Mas depois você entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e realmente era aquele propósito que Deus tinha para você. Porque você dobra os joelhos, você ora, você fala, Deus, se for da tua vontade, que haja paz, né? Que o meu coração, ele entenda que a tua vontade é perfeita. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Mas para que a gente possa experimentar, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente
ele precisa estar disposto a nos entregar, porque no versículo 1 ele fala assim, é o versículo, rogo-vos que entregueis os vossos corpos, né? Porque sem entrega, irmãos, tem pessoas que querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não quer se entregar. Se você apenas vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você se entregar, entendeu? A igreja fábrica é uma igreja de frequentadores. A igreja festiva, de festa, é uma igreja de frequentadores. Deus, ele não quer que você vá na igreja como se a igreja fosse um shopping. Não é para você para você como se fosse um shopping, apenas um lugar para frequentar, como se fosse um supermercado, como se fosse um cinema. A igreja não é isso. Não é um lugar para você sentar e apenas ouvir a palavra todo domingo, voltar para casa e continuar da mesma coisa. A igreja não é isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Então, a igreja não é, grave isso, a igreja não é um lugar para frequentar. Ela é uma família para pertencer. A igreja família, como nós fazemos parte de uma igreja família, nós pertencemos à família de Deus. A gente muda até a forma de falar da igreja. Como você pertence à igreja, quando você falar da igreja, você vai se incluir dentro da igreja. Você vai falar a minha igreja, a nossa igreja. Porque nós pertencemos a essa igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Há um pertencimento. Nós fazemos parte, nós não apenas frequentamos. E se nós fazemos parte dessa igreja, nós temos responsabilidade, né? O que significa a gente tem responsabilidade, e isso exige de nós o primeiro propósito, a comunhão. E o que é ter comunhão? Ter comunhão é amar a família de Deus, é estar disposto a amar a família de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a palavra fala assim: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então nós devemos amar a igreja do Senhor, nós devemos amar. E como que nós iremos amar? Se a gente for ver o significado da palavra comunhão, dessa palavra comunhão no Novo Testamento, é koinonia. E se a gente for procurar a origem dessa palavra, essa palavra ela existia para... Koinonia era como se você fosse fazer um acordo com alguém. Estava relacionado a negócios. Então, quando você fazia um acordo com alguém, você fazia uma koinonia com alguém. Era um acordo de negócios. E se você fazia um acordo de negócio, você tinha alguns princípios que você precisava cumprir. Você tinha que ter comprometimento. E quando a igreja do Senhor ela foi plantada, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, se utilizou essa palavra koinonia. Por quê? Porque para que eles entendam que eles estariam fazendo um acordo, né? Um acordo com Deus. Eles estariam se comprometendo uns com os outros. O acordo a koinonia é o comprometimento. É a mesma coisa de se você tem uma sociedade com alguém. Você precisa ter um acordo com essa pessoa, né? E você precisa respeitar esse acordo. Assim também é na igreja. A Igreja Nações em Cristo é uma igreja família, né? Então, se a gente pertence à igreja família, a gente precisa exercer a koinonia dentro da igreja. E como nós podemos exercer essa koinonia? Através de 5 pilares. Se quiser anotar aí, esses 5 pilares, eles são importantes para que a gente exerça essa koinonia. Eles são fundamentais para que a gente exerça essa koinonia. O primeiro pilar é a confiança. Você precisa confiar na igreja. Você precisa confiar nos seus pastores. Você precisa confiar
na sua liderança. Porque sem confiança não existe comunhão. Como você vai fazer um acordo com alguém que você não conhece? Não tem como. Então, para que você faça um acordo, você precisa exercer a koinonia. Você precisa confiar. O segundo pilar é a fidelidade. É ser fiel. É ser fiel à igreja. É ser fiel à igreja, é ser fiel à sua liderança. Você não pode, você precisa caminhar junto com a sua liderança. Se você tem algo que você não concorda com a liderança da igreja, que você vá no seu líder e fala, ó, seja sincero. Nós podemos não concordar com algumas coisas. Entendeu? Nós podemos, com certeza. Né? E como família, nós temos que conversar. Né? Um pai, ele educa seus filhos. Se o filho faz algo de errado, ele chega lá no filho e fala, olha, né, você precisa mudar isso, isso, isso. Um irmão que ama seu irmão, ele dá conselhos bons para o seu irmão. E que nós possamos também ter esse tipo de relacionamento na igreja. Ser fiel. Entendeu? Uma igreja família não é uma igreja em que o irmão fez algo de errado ali e a pessoa saiu falando, né, fofocando para muitas pessoas ali. Isso não é fidelidade. Né? Então, uma igreja família exige fidelidade. O terceiro pilar é o comprometimento. Você precisa se comprometer com a igreja. E como nós nos comprometemos com a igreja? Nós nos comprometemos com a igreja, né, trabalhando, servindo, né? Como que você vai fazer parte da família de Deus? Como nós vamos fazer parte da família de Deus se a gente não se compromete? E que a gente possa ter esse comprometimento, que a gente possa fazer um acordo e cumprir com esse acordo. Isso é importante. Se você promete algo, você cumpre. Então, é necessário que haja comprometimento. E o quarto pilar é a honra. Nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos honrar o nosso irmão, nós precisamos honrar a liderança, nós precisamos honrar os nossos pastores. Nós precisamos honrar, nós precisamos ser gratos, nós precisamos ter esse sentimento, né, pelos nossos irmãos. Né? E o quinto pilar é o respeito. Nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar o nosso irmão. E junto com esses pilares, a partir do momento que você inicia a sua vida de pertencimento com uma igreja, é normal que toda criança saudável, é normal que se ela se alimentar bem, se ela fazer atividade física, ela vai crescer saudável. Então, assim, é necessário, é importante numa vida de comunhão, uma vida de pertencimento, o crescimento. Né? Eu não estou falando só no âmbito espiritual. Aqui eu acredito que tem pessoas que já têm anos e anos e anos de igreja, já tem muito conhecimento bíblico. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm muito conhecimento bíblico, tem conhecimento bíblico, né, maior do que até pastores da igreja. Né? Então, assim, eu não estou falando disso. Eu estou falando que a partir do momento, o que vocês estão fazendo hoje? Né? Vocês fizeram a integração, alguns se batizaram e fizeram a integração. E hoje nós iniciamos um discipulado de consolidação. Dentro da Igreja Nações em Cristo, vocês estão iniciando um nível de membresia, de escolher pertencer, né? Quando vocês fizeram a integração, vocês conheceram a igreja, vocês conheceram a visão da igreja, né? Vocês passaram a pertencer à Igreja Nações em Cristo. Mas hoje vocês estão no estágio de membresia. Qual que é a intenção do discipulado? A intenção do discipulado é te levar a um outro nível. Eu não estou dizendo que você não está nesse nível, não é por questão de conhecimento. Eu acredito que tem muitos aqui que têm muito conhecimento da palavra.
mas eu estou falando em relação à relação com a igreja. Hoje vocês estão pertencendo à igreja, mas vocês precisam agora ir para um outro nível, né? Então hoje, essa palavra é bíblica, essa palavra na questão de membresia, o apóstolo Paulo ele fala assim: em Cristo formamos um só corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Então hoje vocês são membros, hoje vocês fazem parte do corpo de Cristo, do corpo da Igreja Nações em Cristo. Mas agora vocês estão indo para um outro nível, né? E qual é o outro nível? Nível de amizade. Nós estamos o quê? O discipulado é o quê? Nós estamos nos conhecendo. É importante a gente se conhecer. Uma igreja família não é uma igreja que vive o relacionamento com uma igreja fábrica e com uma igreja festa, que só se encontra nos domingos à noite. Não, nós somos uma igreja de amizade. A gente precisa pular para o nível de amizade. O que é o nível de amizade? É poder caminhar junto. Lógico que não vai dar para você caminhar junto com todos, mas que você possa caminhar com a igreja, que você possa convidar, que isso parta de você mesmo. Você não precisa esperar o outro te convidar. Convidar a pessoa a ir na sua casa, a conhecer a sua casa, a fazer de repente fazer um churrasquinho junto, ou chama nós, né? Estamos aí, né? Nossa casa está aberta também, nós vamos fazer, nós vamos combinar, né? Depois que a gente encerrar aí, nós vamos combinar que a gente está aqui, né? A gente precisa colocar isso em prática, não é apenas falar, né? Esses dias a gente fez um churrasquinho aqui. Coisa, né? Vamos combinar. Quando o irmão falar assim para você, quando o irmão falar assim para você, vamos combinar, você não, vamos marcar agora, né? Você tá que dia? Aqui? Quando? Né? Entendeu? Então vamos ser assim. Quando? Quando que você pode? Vamos fazer. Convida o irmão para tomar um café junto, né? É uma igreja em que compartilha os seus testemunhos. Mas para que a gente possa compartilhar os nossos testemunhos, as nossas dificuldades, as nossas lutas, é necessário que haja primeiro o quê? Relacionamento, você precisa conhecer, né? Isso é importante, a gente precisa conhecer um ao outro, para que esse relacionamento gere uma amizade de confiança, que a gente possa compartilhar um com o outro, né? Os nossos testemunhos. Era assim a igreja de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 44, fala assim: todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Entendeu? Era assim que era a igreja primitiva, era assim que era a igreja de Atos, é assim que é a igreja que Jesus ele criou, né? É uma igreja relacional, é uma igreja que se encontrava, que era unida, e não se encontrava apenas no templo, não, se encontrava em casa, né? É por isso que nós temos a Casa de Pão, né? Procure lá o endereço de um irmão, participe da Casa do Pão, vá lá, né? E pule para o segundo nível, nível de amizade. Aí tem o terceiro nível, o nível de experiências. Provérbio 27:17 fala assim: as pessoas que aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então nós precisamos aprender uns com os outros, assim como o ferro afia o próprio ferro. Nós precisamos trocar. Então a amizade gera o quê? Gera a confiança, que gera a troca de experiências. Né? A comunhão molda, né? Então que a gente possa trocar experiências, que a gente possa passar para esse nível de experiências, né? E como que vai ser essas experiências? Nas nossas casas, né? Nós vamos compartilhar dos nossos problemas. Em Gálatas 6:2 fala: ajudem uns aos outros. Isso é amor. Isso é relacionamento de amor, né? Isso é o relacionamento de amor. O outro nível é o nível de mutualidade. Fazer a minha parte. 1 Coríntios 3:9 fala: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Nós temos responsabilidades, né? Uma igreja família, todos têm responsabilidade, né? Todos nós trabalhamos, né? Não existe igreja, aqueles que frequentam não fazem parte do corpo, são frequentadores, entendeu? As pessoas que não querem ter responsabilidade, elas são frequentadores. Elas não fazem parte do corpo, né?
Elas não têm pertencimento, elas não pertencem ao corpo, elas são frequentadores. E nós precisamos a nos comprometer. A gente precisa chegar nesse nível de comprometimento. O primeiro nível era o nível de amizade, o segundo de experiências e o terceiro nível de mutualidade. Que a gente possa ter mutualidade, que a gente possa ter comprometimento, que a gente possa se comprometer com a obra. Né? Lógico que agora, daqui a pouco vai chegar esse momento. O discipulado é justamente para isso. O que nós queremos com esse discipulado? E quando a gente se compromete, né, a gente precisa chegar nesse nível de comprometimento. Hoje vocês passaram pela integração, né? Vocês agora estão vindo para o nível de amizade, mas agora é o próximo passo. O próximo passo seria o quê? É o nível de mutualidade, o nível de comprometimento. O que nós queremos? O que a gente, né, que Deus tem colocado no nosso coração a respeito do final do discipulado? É direcionar todos aqui para a vida ministerial, né, para que todos, de alguma forma, né, trabalhem, para que todos, de alguma forma, sejam direcionados à vida ministerial. Só que a gente não quer fazer isso de qualquer forma, né? A gente quer fazer isso de uma forma que a gente possa respeitar o dom que Deus deu para cada um, né? Desculpa, a gente precisa respeitar o dom que Deus deu para cada um. Não adianta eu colocar o Wellington, eu estou dando um exemplo, tá? Não sei se o Wellington canta muito bem, né? Mas não adianta eu colocar, se o Wellington não tem dom para cantar no louvor, não adianta eu colocar ele lá no louvor. E a gente precisa ser sincero, precisa ter esse relacionamento de sinceridade, entendeu? E de repente você acha que canta e você quer fazer um teste lá no, né, fazer, como é que é o teste que faz? Como é o nome? A audição no louvor, vai lá, faz uma audição no louvor. Mas é que você entenda que o pastor, ele vai ser sincero com você. Ele vai falar assim, olha, não é aqui, né? Né? Normalmente a pessoa sabe. Normalmente a pessoa sabe, né? Mas eu estou dizendo porque a gente já teve, na nossa vida ministerial, a gente já teve algumas experiências nesse sentido, né? Então, assim, a gente precisa ser sincero com o nosso irmão. Não adianta colocar ele no louvor se ele não canta, né? Não adianta colocar ele para ministrar a palavra se ele não é uma pessoa, se ele não gosta de ler, se ele não gosta de ensinar. Então não é esse o dom dele, né? Então, dá aula para criança tem paciência. Você dá aula com a criança, né? Então, assim, que a gente possa identificar isso no processo, né? Mas qual que é a melhor forma da gente identificar isso? Eu acho que ninguém melhor do que você para saber, né, aonde você, né, o dom que Deus te deu, né? E se você não identificar, eu creio que nesse processo aqui você vai identificar. E a gente vai te direcionar a servir naquilo que, naquela área pela qual você foi chamado, né? Para aquela área no qual Deus ele te deu um dom, né? E o quarto nível é o nível de amor. É amar os que creem como familiares. Atos 2:42 fala, eram como uma família, um para o outro. Né? Então, com o passar do tempo, esse relacionamento, essa amizade, o próprio serviço mesmo vai nos ajudar a desenvolver esse amor, né? Que é uma decisão. Mas ele vai ser desenvolvido através do processo, através da vida da igreja, né? Através da vida da igreja. Bons irmãos, nós vamos terminar por aqui, tá? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, né? Muito feliz mesmo. A gente está à disposição de vocês. O tempo ele é curto, mas nós estamos à disposição pelo WhatsApp. Manda para a gente no particular lá, a gente responde, né? Aquilo que Deus ele nos capacitar a responder, aquilo que a gente não tem vergonha nenhuma também de você nos perguntar algo e a gente não saber e falar, não sei, mas eu vou pesquisar, né? Vamos tentar aprender junto, né? Porque nós estamos aqui para aprender junto. Isso é relacionamento, né? Que a gente possa aprender junto, né? Diante da caminhada aí. Muito feliz com vocês, muito feliz de estar junto com vocês. Nos procurem na igreja, tá? Nos procurem na igreja.
No último encontro a gente vai poder estar mais próximo, a gente possa caminhar junto até o final. E feliz mesmo, né, por vocês estarem perseverantes, né, no propósito. Aqueles que ainda não conseguiram iniciar a leitura do livro, inicie a partir do propósito 14, não tem problema. Ok, pessoal, vamos orar então, já deu tempo, né? Quem quiser aí, faz oração para nós aí. Vamos aí. Tá me Senhor ouvindo, Jesus, Thiago? pode fazer. Quem vai começar aí? Faz oração para nós. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, de grande valia para todos nós. O Senhor falou profundamente aos nossos corações. Assim nós encerramos mais essa reunião, Senhor, mais esse discipulado, que o Senhor possa usar cada vez mais, Senhor Deus, esse casal ao qual está nos instruindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Deus abençoe. Até domingo. Até domingão aí. Tamo junto, hein? Tamo junto. Precisar, chama lá, tá? Tamo aí. Tchau, tchau.